falamos do trabalho do I.M. Morris, um historiador, arqueólogo lá de Stanford, que fez um estudo, uma pesquisa exaustiva sobre as razões pelas quais Oriente e Ocidente diferem tanto, né? O título, Why the West Rules for Now. Por que o Ocidente manda, por enquanto, nas palavras dele, né? O que a gente tem a aprender com os padrões da história? Nas palavras dele, depois desse estudo monumental de mais de 700 páginas, o desenvolvimento das sociedades, das civilizações, se você quiser, sempre ocorreu com base em 3 micromotivos, como eu chamo. Medo, ambição e preguiça. Palavras do Morris. Medo, ambição e preguiça. Essa preguiça aí pode soar meio esquisito, mas em inglês ele usa o termo sloth, S-L-O-T-H, que significa acomodação, né? Aquela tendência da gente procurar fazer aquilo que precisa ser feito da maneira menos custosa possível. Isso é sloth em inglês, né? Isso é a preguiça do I.M. Morris, né? Então, são pessoas motivadas por medo, ambição e preguiça, reagindo às circunstâncias em que elas se encontravam ao longo do tempo histórico e raramente sabendo o que estavam fazendo. Olha que coisa interessante. Reações instintivas, né? As circunstâncias a que as pessoas reagem, segundo o Morris também, sempre segundo ele, são determinadas por 3 coisas. Pela biologia, isso é, a gente precisa se alimentar, a gente tem o instinto de procriar, então biologia. Pela geografia, aquilo que a gente faz depende das barreiras naturais que a gente encontra em nosso ambiente, né? E pela sociologia, o que as pessoas num grupo fazem depende do que as outras pessoas estão fazendo. Geografia, biologia e sociologia. É notável como isso, que a gente acabou de ver, que vem de um estudo antropológico, vale também para o mundo das empresas. Morris afirma que todos os grupos humanos, todos que ele estudou, são biologicamente, sociologicamente iguais. Portanto, quando você nota a diferença, por exemplo, quando um grupo é mais desenvolvido que o outro, culturalmente, economicamente mais desenvolvido, é a geografia que explica a diferença. Por quê? Porque biologicamente eles são iguais, sociologicamente eles são iguais. Isso nos dá um material extraordinário para transportar para nossas empresas, né? Esse não é o discurso dos gurus, nem dos best-sellers, mas eu tenho uma forte convicção baseada em evidência, e uma delas é esse estudo do Morris, que essa é a resposta certa. A ideia dele é a seguinte, a história que ele conta no seu estudo é a seguinte: quando a idade do gelo acabou, há uns 15 mil anos atrás, você vê que ele começa longe, né? E o planeta começou a esquentar, foi a geografia que determinou que algumas poucas regiões da Terra poderiam desenvolver sociedades complexas. Por quê? Porque poucas tinham clima, vegetação adequados à domesticação de plantas e animais. Só por isso. A agricultura surgiu primeiro onde hoje é o Iraque, por ali, o oeste da Eurásia, como eles falam, né? Depois apareceu também em outros lugares, na China, no México, milênios depois. Mas, como plantas e animais domesticáveis eram menos comuns nas geografias desses lugares, México, China, o processo por lá começou milhares de anos depois. O novo, o criativo para ser construído, depende dos recursos que estão no ambiente. Guarda isso, esse é o mandamento número 1 do nosso método Inovatrix para construir inovação. Use o que está no ambiente. Repara como o Morris coloca isso na origem de tudo lá atrás. Não é nenhum talento espetacular, nenhuma genialidade, mas simplesmente o que está na nossa frente. En passant, eu quero deixar registrado aqui uma curiosidade para vocês. Aqui tem uma questão para você me cobrar lá na frente. Como é que pode uma inovação como a agricultura, por exemplo, ter aparecido de forma independente, quer dizer, sem ninguém levar, né, de um lugar para o outro, em vários pontos do globo, em várias épocas diferentes? Ela emergiu.
né? Primeiro lá na Eurásia, onde é o Iraque, depois México, Chile e tal. Isso está longe de ser uma pergunta boba. Acontece com muitos tipos de inovação. Muitos tipos de inovação. Essa é a regra. Inovações que surgem independentemente, dependendo da época. Né? Aconteceu com o telefone, aconteceu com uma série de outras coisas. 3, 4 pessoas chegam à mesma coisa no mesmo momento e uma corre e patenteia. Dizem que se o Einstein, historiadores, biógrafos do Einstein dizem que se o Einstein não tivesse descoberto construído a teoria da relatividade, outro cientista contemporâneo teria, talvez um pouco depois, né? Tá? O termo intrigante que eu uso no título do meu livro, né? A intrigante ciência das ideias que dão certo, tem a ver com isso. Como é que pode isso acontecer? De maneira independente, várias pessoas chegam ao mesmo resultado. Eu não vou falar isso agora, quero manter um certo segredo, mas me cobra lá na frente. Tudo tem a ver, isso eu quero que você registre, com o ambiente. O ambiente é que produz inovação, não são as pessoas. Até o próximo Inovatrix 5 minutos.